Olá, doutora Cristina Gouveia e doutora Sofia Vaz, sejam muito bem-vindas. Obrigada por terem aceitado o convite para estarem aqui conosco no podcast 620. A Cristina Gouveia é doutorada em Engenharia do Ambiente pela Universidade Nova de Lisboa e tem um mestrado em City Planning pelo MIT. Trabalha na área da inovação e apoia empresas de base tecnológica na busca de financiamento, bem como na facilitação e mediação de processos colaborativos nacionais e internacionais. Sofia Vaz tem um doutoramento em Filosofia do Ambiente, fundadora e diretora da S714 Sustentabilidade e Ética, trabalha em diversas áreas como sustentabilidade, avaliações ambientais, ética ambiental, entre outras. Gostaríamos então de começar com a primeira pergunta, que é: quem é, o que faz e onde? Posso começar eu? A minha biografia, como a Débora apresentou, está muito focada na minha atividade profissional, mas eu acho que quando a pergunta é quem é, eu não me definiria exatamente como uma pessoa que tem um doutoramento, um mestrado, mas eu acho que para mim, eu sinto que sou realmente engenheira do ambiente, no sentido em que a engenharia do ambiente é pretende ligar várias áreas, desde a parte ambiental, social e económica, não é? Portanto, essas várias áreas. E, por outro lado, acho que sou, no coração, sou ativista pelo planeta. Um, a inovação foi realmente o meu percurso profissional, mas se eu me quiser definir, não começaria por essa parte. Neste momento, exatamente acho que com a idade o peso do coração nas nossas decisões vai aumentando, pelo menos no meu caso, e isso levou-me a querer me lançar como numa aventura profissional aqui com a Sofia e juntar-me à S714, no sentido de me focar mais nesta ideia da sustentabilidade e de como é que podemos cuidar do planeta. Ok. Pois, então eu sou a Sofia, também sou engenheira do ambiente, acho que menos engenheira e mais do ambiente, e eu acho que me defino muito por aquilo naquilo que trabalho. É assim um bocadinho triste, não é? As pessoas, a sua identidade de serem aquilo que elas fazem. Mas de facto, trabalhar em ambiente, como eu fiz ao longo dos últimos 30 anos, é não só uma profissão, mas uma causa também. E portanto faz com que muito daquilo que eu seja, também esteja sempre ligado ao ambiente. E tenho trabalhado em várias áreas, quer no setor privado, quer no setor público, nacional, internacional, académico também bastante. E já agora partilhava, acho que também me formou muito os últimos 2 anos que eu passei no Cairo, no Egito. Porque estive lá através da Universidade Nova de Lisboa, que está lá a abrir um polo, eh, e começou lá as licenciaturas de Engenharia do Ambiente e Engenharia Industrial e Gestão. E eu tive 2 anos no Cairo a gerir esses dois programas e foi uma experiência muito interessante, rica, que alargou os meus horizontes a todos os níveis e, portanto, acho que também contribuiu para aquilo que eu sou hoje. Eu já tinha uma empresa antes de ter ido para o Egito, esta empresa Sustentabilidade, S714 Sustentabilidade e Ética, que teve assim um bocadinho adormecida enquanto eu estive no Egito, e agora quando voltei, começámos então, eu e a Cristina, que também estava aqui numa altura profissional que tinha esta disponibilidade para arrancarmos nisto. E estamos aqui um bocadinho a focar em como é que agarramos no nosso conhecimento, na informação que nós temos, naquilo que somos e como é que podemos partilhar isto com o mundo.
E então fazemos estes workshops em que o SEIS muito, muito simpaticamente acolheu, e vamos então dar 3 workshops aos investigadores e professores e todos os membros do 620. E estamos muito felizes por isso, por nos estarem a dar esta oportunidade. Esperemos que estejamos à altura das vossas expectativas. Claro que sim, muito obrigada. E passamos agora à segunda pergunta, que é: qual é que é o vosso enfoque a nível do trabalho que desenvolvem? Essa é uma pergunta que é uma pergunta em construção, não é? A resposta é uma, é uma resposta em construção. Mas eu, eu acho que neste momento, pelo menos, eu acho que os enfoques vão mudando, não é? Como eu até, pronto, se pensar na minha vida, como disse, grande parte da minha vida profissional foi um bocadinho olhar para a tecnologia. Como é que a tecnologia podia resolver os problemas do mundo? Depois, entretanto, comecei a perceber que a tecnologia avançava sempre e criava, resolvia problemas e criava outros. E, e isso, em termos pessoais, deixava-me às vezes um bocadinho numa situação sempre de inquietação, não é? Um bocadinho à procura da outra coisa. Eu acho que isso também me fez um bocadinho olhar para aquilo que para mim era mais importante e que me fez voltar àquilo quando eu decidi ir estudar a engenharia do ambiente, que era um bocado esta lógica de viver em harmonia com o planeta, não é? Esta ideia da sustentabilidade. E, portanto, isto, estou aqui a dar uma grande volta, mas a minha resposta, e não querendo demorar muito tempo, em termos do qual é o meu enfoque, é como é que as pessoas conseguem construir mais propósito na sua vida, porque acho que é uma questão que me preocupa pessoalmente e que trago também em termos profissionais. E às vezes esse propósito passa por compreender um bocadinho melhor o mundo, ou como é que nós estamos, as variáveis estão ligadas e interligadas entre si. Isso é sempre uma preocupação. Acho que eu tenho, que é esta lógica de vamos olhar para o todo e não estar. Eu sempre tive essa coisa, que é não estar a olhar muito para o detalhe e mais olhar para o sistema um bocadinho mais afastado. Por isso eu acho que neste momento continua assim, e de certa forma os workshops que nós vamos dar refletem um bocadinho isso, não é? Vamos falar sobre inteligência artificial, depois vamos falar sobre resiliência das pessoas, não é? Não podíamos falar também dos sistemas ambientais, mas não, é das pessoas. E depois vamos falar de uma outra coisa, que é como é que conseguimos fazer um match entre os nossos interesses de investigação e o financiamento que existe, que também é uma procura. Então, quando se é jovem, mais jovem, é a questão como é que eu vou me manter, não é? Financeiramente, como é que eu vou expandir a minha área de investigação, por isso são áreas que estão aqui um bocadinho ligadas. Sofia, passo para ti, passo a bola para tu dizeres o teu enfoque. Se tivesse acabado de 2 minutos antes, eu tinha apanhado uma coisa que eu acho que caracteriza os engenheiros do ambiente e que eu acho que é muito importante, tem sido importante ao longo da vida e continua a ser, e que é olhar sempre para tudo como um sistema, ter uma visão sistémica da realidade, daquilo que está a acontecer. E isto acho que é uma característica que caracteriza a formação em engenharia do ambiente, porque tem que saber muito de todo e não se pode, tem que se olhar sempre para o sistema no geral e ter uma visão holística daquilo que está a acontecer e não visões muito particulares. E, portanto, isto é um enfoque muito grande que eu dou a tudo aquilo que faço e que analiso, sempre, e tentar ir um bocadinho acima e ver como é que o sistema funciona e não só aquele problema em particular. Depois, outro enfoque muito grande e que tem a ver com este meu percurso académico, que é ter começado como engenheiro e acabado como filósofa, e que é um enfoque de refletir sobre as coisas, refletir sobre os problemas, refletir sobre as questões, se calhar até antes de as resolver, e cada vez dar mais importância. Um, a esta componente de perceber o que é que fazemos e porque é que fazemos e para onde é que vamos, não é?
Há um filósofo que diz: hoje em dia temos tanta informação, o que nos falta é orientação. E eu acho que é um bocadinho isso. Temos informação a mais e não sabemos para onde ir, já não sabemos quase pensar, e portanto é muito o enfoque que eu tenho, é ser assim um bocadinho mais reflexiva. E depois, apesar da idade, o futuro. O futuro acho que é também assim um enfoque importante, para onde é que nós estamos a ir, não é? Para onde é que nós queremos ir e para onde é que nós estamos a ir. Nunca esquecer que, nunca viver demasiado no presente e no passado e ter assim um enfoque no futuro. Acho que talvez sejam estas três coisas que me, que, que definem a maneira como eu vejo a vida e o trabalho. É ser sistémica, ser reflexiva e estar apontada para o futuro. Também para de forma a complementar, de que forma é que o vosso trabalho, o vosso percurso tem sido de alguma forma interdisciplinar? Eu acho que do meu lado, pelo menos, tem sido uma constante, não é? Até porque, exatamente pelo ênfase que eu tive sempre a olhar para a utilização das tecnologias novas que estavam a aparecer, e depois a parte da inovação, depois entrei para o mundo mais das startups e de base tecnológica. O mundo é interdisciplinar, nós somos interdisciplinares mesmo não querendo. O ficarmos numa disciplina só é, é uma formatação. Portanto, quando nós estamos a tentar entender o mundo, acabamos por estar sempre expostos a várias interdisciplinaridades. E por isso eu acho que, e aliás, é isso, acho que também foi aquilo, esta ideia de que a engenharia do ambiente privilegia a visão sistémica. Ora, uma visão sistémica tem que ser também interdisciplinar, porque um sistema não é constituído só por uma disciplina. E por isso acho que também essa formação foi muito interdisciplinar e nós poderíamos, pelo menos eu poderia me ter refugiado num setor, mas andei sempre ao contrário, andei sempre em busca de procura noutras áreas que não fossem as minhas, nomeadamente na parte tecnológica. Sofia, tu que és mais Sim. reflexiva, diz lá. Sim. Não, eu acho que é verdade que de facto trabalhar em ambiente é trabalhar, ou se não formos abertos ao mundo, não percebemos nada do que é que se está a passar, não é? Porque as questões ambientais são questões científicas, claro, são e tecnológicas, mas também são problemas económicos, são sociais, são políticos. Claro que aquela parte que eu gosto mais é que também são problemas éticos. E, portanto, para nós olharmos para o ambiente de uma maneira holística, temos que fazer esta integração toda das várias áreas, porque senão não conseguimos resolver nada. Portanto, a economia, o social, o científico, o tecnológico, o filosófico, são fundamentais. Portanto, isto é uma. E depois, o próprio ambiente também, uma pessoa não pode saber só de água, ou saber só de ar, ou saber só. Nós tivemos uma formação em que, de facto, é muito abrangente e sabemos sempre um bocadinho de tudo, e às vezes nada em particular, mas um bocadinho de tudo. Portanto, a própria nossa formação nos empurra logo para essa interdisciplinaridade. E depois, porque o mundo é muito mais rico se uma pessoa conseguir falar com pessoas de várias disciplinas, e eu acho que, de facto, as pessoas têm que saber um bocadinho mais profundamente sobre a sua própria disciplina, mas têm que ter muita abertura a todos os níveis, até semântico. Às vezes até há problemas que são só problemas semânticos. Por exemplo, resiliência, não é? Que em ecologia quer dizer uma coisa, em física quer dizer outra, e na linguagem política quer dizer outra. E isso é muito interessante também, nós estarmos abertos a o que é que as palavras querem dizer em diferentes disciplinas e temos que ter essa abertura. Eu acho que a interdisciplinaridade aliás, quando nós fomos ou falámos convosco e eu vi que se chamavam Centro de Estudos Interdisciplinares, fiquei logo muito entusiasmada porque acho que tem que ser assim, tem que haver este diálogo entre as disciplinas. Ótimo, ótimo. E por fim, gostaríamos de terminar com a pergunta: têm algumas perspectivas sobre o presente e o futuro que desejem partilhar connosco no âmbito do trabalho que desenvolvem? Perspectivas sobre o futuro. Hum, eu acho que estamos numa fase em que
vivemos ali alguns tempos muito interessantes, não é? No sentido em que são em que está a haver grandes mudanças. E isso são tempos de oportunidades de fazer coisas novas, não é? E isso, de certa forma, eu acho que esta apetência que tive sempre um bocadinho pela inovação, e pelo novo, não é? Pelo descobrir, faz-me a pensar que vai haver aqui muitas oportunidades de experimentar e de explorar. Mas acho que também é preciso gerir bem a energia que nós temos, porque em tempos tão incertos e desafiantes, não é? O pior que nos pode acontecer é desanimar, não é? O pior de tudo é desanimar, é a derrota maior nesta caminhada que estamos todos a viver, não é? A vida, no fundo, é um caminho e eu acho que, portanto, é gerir essa, manter-nos sempre com energia e focados naquilo que nós consideramos que é importante. Há aquela frase que eu gosto muito, que é o futuro já não é o que era. E se esta frase já foi dita, não sei, há 100 anos atrás, agora cada vez mais, cada vez é mais real. O futuro já não é aquilo que era. Está a mudar, constantemente e estamos a viver tempos, de incerteza. Não são só tempos complexos, mas tempos de incerteza. E para nós que temos trabalhado em ambiente, eu às vezes até digo que eu sou uma pessoa muito positiva, mas sou um bocadinho ecodeprimida, no sentido no sentido que de facto o ambiente está a ficar como a prioridade, uma das últimas prioridades agora neste mundo tão complexo, onde estamos a viver. De qualquer maneira, eu gosto sempre de pensar no futuro e virada para o futuro. E o que eu acho, e mais uma vez, se calhar aqui também a puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, mas eu acho que no futuro vamos ter que ser cada vez mais reflexivos e pensar cada vez mais nas coisas. E nós vamos ver neste workshop sobre inteligência artificial, não é? Como isto está a crescer, e a avançar-se de uma maneira avassaladora, e aquilo que uma das competências principais que nós temos que ter é, de facto, saber pensar, e saber refletir, para tomarmos um bocadinho, ainda que muito pouco, rédeas, do caminho para onde estamos a ir. Mesmo que sejamos levados, e vamos ser levados na enxurrada, mas pelo menos temos que saber para onde é que estamos a ser levados, mesmo que não tenhamos nenhum poder sobre isso. Portanto, eu acho que a filosofia e a ética em particular, para nos ajudar também a irmos no bom caminho, é fundamental nestes tempos que vêm à frente. Acho que a filosofia nunca foi tão importante como agora. E acho que nos vai. Não sei, é uma das nossas poucas salvações para o futuro, é nós sermos capazes de pensar. E para também, como a Cristina diz, não desanimarmos ante a imensidão dos tempos incertos que aí vêm, acho eu. Nós temos sempre a ideia que o nosso mundo ou que a nossa realidade é mais complexa do que a dos outros em outras alturas da história, mas isso não podemos fazer nada. E de facto, achamos, claro, que estas nossas alturas são mais desafiantes do que em outras alturas da história. Mas se calhar não são, não é? Se nós estivéssemos aqui no meio da Segunda Guerra Mundial, tudo era muito pior, não é? Portanto, há que ter esperança e tentar olhar para o futuro com. Nós também temos outra idade, não é? A Débora e as pessoas da sua geração têm o futuro todo à frente, nós temos já só um bocadinho de futuro, mas Bom, a ideia é ter sempre energia e sempre projetos novos, não é? E ideias novas e nunca esmorecer. É isso, é É isso. Muito isso. obrigada pela vossa disponibilidade. Gostámos muito de vos ter connosco. Obrigada. Nós é que agradecemos. Obrigado.